Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, seja sobre a tua casa, em nome de Jesus. Uma noite especial, uma noite de nós celebrarmos o dia do Senhor, o dia especial, um dia em que nós estamos tendo a oportunidade de nos assentar à mesa do Senhor Jesus Cristo. E eu quero te convidar nessa noite a todos nós estarmos juntos celebrando. O próprio Jesus disse: fazei isto em memória de mim. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Juntos nós vamos celebrar o Senhor, participar do corpo e do sangue de Cristo. É assim que nós mantemos comunhão com Deus. É nessa forma, é desse jeito, é nessa maneira que o Senhor nos instruiu a estarmos em comunhão com Ele. E eu te convido nessa noite, chame aí a sua família, chame o seu familiar para estar agora, a partir deste momento, conosco, adorando a Deus, louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui já dar boas-vindas, a boa paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus irmãos que estão ali se conectando conosco nesse momento. São inúmeros irmãos. Olha, que Deus abençoe cada um de vocês, cada casa, cada lar, cada família. Lembrando que hoje é uma noite também especial. Por quê, pastor? Porque é Dia das Mães e nós não podemos deixar de celebrar também essa data tão especial, a data do Dia das Mães, né? Provérbios, capítulo 1, verso 8 diz assim: olha, filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensino da sua mãe. Olha que algo maravilhoso. Nós precisamos ali ter uma atenção toda especial também aos nossos pais, mas hoje em específico a mamãe. Você que é mamãe, tantas mamães aí do outro lado hoje nos ouvindo, cada uma de vocês continue assim ensinando os seus filhos, ensinando a sua filha no caminho em que ela deve andar, no caminho em que ele deve andar. Não deixe jamais de ser aquela mulher virtuosa, aquela mulher que luta, que abençoe os seus filhos, que está ali sempre cuidando da casa, do marido. Mãe é algo maravilhoso, algo especial. Nos faz lembrar até de um texto onde Jesus estava chegando perto de uma cidade chamada Naim. E diz lá o texto em Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 12. Olha só que algo maravilhoso. Lucas capítulo 7, versículo 12, diz assim: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Versículo 13 diz assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Olha que algo maravilhoso. Jesus estava vendo a aflição daquela mãe. Jesus estava acompanhando aquele momento triste daquela mãe. Único filho, já era viúva, ficaria sozinha, mas Jesus olha para dentro dela e ele sente íntima compaixão daquela mãe. E olha para ela e diz assim: olha, não chores. Eu quero dizer para você hoje, mamãe, não chores. Não chores. Deus está te dando capacidade para continuar cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa. Creia nesse Deus poderoso. Creia nesse Senhor que olha para nós com seus olhos de amor, de compaixão, de misericórdia e continua abençoando e nos guardando, nos dando sabedoria a cada dia para conduzir o nosso lar, para conduzir a nossa casa. Você, mamãe, que Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Continue sendo essa mulher abençoada, usada por Deus
para que nós possamos assim ver, para que as pessoas possam ver que o Senhor é quem conduz a sua vida e através da sua vida os seus filhos são encaminhados a Deus, são ensinados o caminho de Deus. Olha, continue sendo firme, continue sendo essa bênção de Deus em nome de Jesus. Amém? Então, parabéns a todas as mamães que hoje estão aqui conosco, né? Todas as mamães que estão nos acompanhando, todas elas. Jesus ama cada uma destas mamães. Oh, glória a Deus! Eu quero trazer uma palavra ao seu coração hoje. E antes disso, eu quero já pedir para você, olha, deixa preparado aí. Hoje é dia de nós celebrarmos o corpo e o sangue de Cristo. Jesus disse em João capítulo de número 6, quem come a minha carne e bebe meu sangue, olha, ele vive em nós e nós vivemos nele. Comunhão, coisa maravilhosa é ter comunhão com Deus. E daqui a pouco, depois dessa palavra que eu tenho para o seu coração, você vai estar comigo. Juntos nós vamos celebrar o corpo e o sangue de Cristo, a comunhão com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero trazer uma palavra hoje para cada um de nós. E é claro que num dia como esse, nós estamos falando de mamãe, eu quero trazer ao seu coração uma palavra. E essa palavra mostra muito uma mulher em específico, uma mulher chamada Abigail. E eu quero falar sobre essa mulher hoje. Uma mulher que, quando nós olhamos para ela, para a história, para aquilo que ela fez, para aquilo que aconteceu na sua vida, nós vamos aprender muitas coisas com essa mulher. Então eu quero convidar você agora a pegar aí a sua Bíblia, a estar comigo em 1 Samuel, capítulo de número 25. Isso, 1 Samuel, capítulo de número 25. E nós vamos estar juntos, buscando o entendimento dessa palavra, buscando compreender aquilo que Deus quer nos ensinar nessa noite. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Ah, pastor, então essa palavra é só para as mulheres? Não, aí que é o seu, você está enganado. Essa palavra é para todos nós, porque nos ensina muitas coisas. E eu quero que você acompanhe comigo esse texto, essa história, essa reflexão, para que nós possamos nos tornar melhores. É verdade. Nós precisamos nos tornar homens e mulheres melhores. E é isso que a palavra tem para nós. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é poderosa. Romanos capítulo 1, versículo de número 16 diz que a palavra de Deus é o poder. O evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então nós, como homens e mulheres espirituais que somos, e cremos nessa palavra, cremos nessa verdade, nós precisamos tomar posse daquilo que a palavra nos ensina. Porque quando nós aprendemos, nós começamos a colocar essa palavra em prática na nossa vida. E isso muda a nossa vida, isso transforma a nossa vida. Então eu quero convidar você hoje a estar conosco a partir de agora em 1 Samuel, capítulo de número 25. Acompanhe comigo esse texto. Diz a palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 25. E faleceu Samuel e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal. E o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa.
Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Amém? Vamos orar? Jesus, estamos diante da Tua palavra e pedimos nesse momento, Senhor, que o Teu Espírito venha abrir o nosso entendimento, que o Teu Espírito venha falar ao nosso íntimo nessa noite. Ah, Senhor, Tu és poderoso para que nessa noite a Tua palavra entre dentro de nós e traga transformações em nós, produza libertação em nós, produza mudança de vida em nós. Fala conosco, Senhor, de um modo especial nessa noite, tudo para a glória e louvor do Teu santo nome. Como sempre lhe peço, Jesus, coloca as Tuas palavras em meus lábios, porque só assim este meu irmão, esta minha irmã, esta pessoa que está ouvindo esta palavra será edificada e transformada pelo Teu poder. Nós cremos isso, Senhor, e por isso nós oramos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Deixa eu lhe contar um pouco dessa história. Essa história está em 1 Samuel, capítulo de número 25, e o texto todo, capítulo todo quase de 1 Samuel 25, vai falar daquilo que aconteceu com este casal, com esta família, com este homem chamado Nabal e também com esta mulher chamada Abigail. E o texto diz que Davi, depois que Samuel, o profeta, é enterrado ali em Ramá, ele vai para o deserto. Ele toma como destino o deserto de Parã. E no caminho, nesse deserto em que Davi está acompanhado por pelo menos 600 homens. 600 homens que faziam parte do seu exército. E o texto vai dizer que havia um homem ali chamado Nabal. E esse homem era muito poderoso, diz a palavra. Ele era detentor de muitas posses, propriedades, um homem rico, um homem que tinha fartura, um homem que poderia ajudar Davi. Note você que o texto vai dizer no versículo de número 8, que Davi manda alguns dos seus jovens a falar com Nabal. E o pedido de Davi era apenas um pedido de alimento. Davi estava pedindo àquele homem cheio de posses alimento para o seu exército, alimento para os seus homens. 1 Samuel 25 vai dizer que Davi sabia que aquele homem poderia ajudar o seu exército. O seu exército estava cansado e faminto e precisava se alimentar. Então Davi envia alguns jovens, a Bíblia diz que eram 10 jovens. E estes 10 jovens vão falar com Nabal. Agora, é interessante, meu irmão, minha irmã, que quando o texto vai dizer que Nabal, ao ouvir a solicitação de Davi, ele fica indignado, ele fica bravo, irado. E a resposta de Nabal para os 10 jovens é: o que eu tenho a ver com isso? Quem é Davi? E quem é esse filho de Jessé? Na verdade, Nabal estava ali zombando de Davi, pois todo Israel sabia quem era Davi. Todo Israel conhecia a fama do futuro rei de Israel. Todos achavam que Davi, e sabiam que Davi era o escolhido de Deus para reinar sobre Israel. Mas Nabal dá essa resposta aos seus jovens:
E a resposta foi levada de volta até Davi. E Davi, meu irmão, minha irmã, ele fica irritadíssimo com a resposta daquele homem chamado Nabal. E Davi então conclama todo o seu exército e ele chama 400 homens para tirarem a sua espada da bainha e descerem e acabarem com tudo o que Nabal tinha. Davi estava decidido a acabar com tudo o que Nabal tinha. 400 homens com a espada na mão e 200 homens ficaram cuidando de toda a bagagem de Davi. E quando eles vão descendo em direção a Nabal, alguns dos jovens correm na frente e chegam para falar com Nabal, mas pelo caminho encontram a esposa de Nabal, uma mulher, como já disse, chamada Abigail. E Abigail vai tomar algumas providências. E é aqui, nesse ponto, que eu gostaria de falar com você nessa noite. Algumas atitudes desta mulher. Algumas considerações que nós precisamos observar nas suas atitudes. E a primeira delas, que eu gostaria de mencionar para você, é que diante de todo esse quadro, Davi descendo com 400 homens com espadas para acabar com tudo que Nabal tinha, ela fica sabendo dessa história e ela toma a frente de tudo. E ela consegue agir de uma maneira rápida a intervir o pior. Mas o que eu quero destacar para você nesse ponto é o controle emocional dessa mulher, porque ela não entra em desespero. Olha, observe com cuidado e com critério as reações dessa mulher. Quando ela ouve dos mensageiros que Davi estava descendo para acabar com tudo que Nabal tinha, ela se controla, ela tem um controle total das suas emoções. E ela age de maneira rápida diante do caos que poderia acontecer. Ela toma conhecimento de todos os fatos e ela estava ali agora determinada a solucionar aquele problema que havia sido gerado pelo seu marido, pela sua casa. Essa é a primeira reflexão que eu quero trazer para você. Uma mulher capaz de controlar as suas emoções e não permitir que o caos se instale dentro da sua própria casa. Isso é glorioso. Isso é uma atitude maravilhosa dessa mulher chamada Abigail. O texto diz, meus irmãos, no versículo de número 18: então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre os jumentos e disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. Olha a atitude. Ela toma conhecimento de que o seu marido Nabal havia negado comida para o exército de Davi. E por isso que Davi estava descendo com espada para acabar com tudo. Mas ela resolve de uma maneira tão rápida, apressadamente. Ela vai direto na causa. A causa era a fome. Aqueles homens estavam famintos. Então ela pega tudo o que ela tem, prepara tudo e manda o alimento na frente. Ela vai solucionar. Ela estava dizendo: Davi, o problema era a comida? Está aqui a comida. Aqui está a solução do problema. É interessante, meus irmãos. Ela não para chorar, ela não para reclamar, ela não para murmurar, ela não grita, ela não entra em desespero, não. Ela pega já a solução
para aquele problema e age rapidamente. Ela controla suas emoções. Num momento de desespero, onde o caos pode chegar até a tua casa, é preciso você e eu, nós temos controle emocional das coisas, da situação, de tudo que está acontecendo. A segunda reflexão que eu quero trazer para você, que me chama a atenção nesse texto, é aquilo que eu acabei de ler agora, no versículo de número 19. O final do versículo 19 diz que Abigail não fala nada para o seu marido. Ela não menciona nada. E aqui eu quero dizer para você que existem momentos que o problema requer silêncio. Vou repetir. Há momentos que o problema requer silêncio. Ela não fala nada para Nabal. Ela vai resolver o problema. Porque se ela resolvesse contar a história, explicar a história, talvez não daria nada certo. Quero dizer uma coisa para você. Tem hora que nós temos que ir resolver o problema. Não adianta você ficar falando para A, B ou C, contar a história. Não, você tem que ir resolver o problema. Lembra-se de 2 Reis? Aquela mãe com o filho morto, ela sai desesperada, pede o jumento para os seus servos e vai atrás do homem de Deus, do profeta. O marido no meio do caminho pergunta, tá tudo bem? E ela diz o quê? Tudo vai bem. Mas o filho estava morto. Abigail está saindo de casa. Ela não fala nada para o marido, mas a sua casa estava prestes a ser destruída. Destruída. Há momentos em que não adianta você ficar falando. Você precisa agir. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Controle as suas emoções. Se for preciso agir, vai direto. Age. Tome as decisões. Olha, Provérbios capítulo 17, verso 28 diz: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Faça o que precisa ser feito. Ela age em favor da sua casa. Tem hora que não dá tempo de ficar parando para explicar o que está acontecendo, porque se você parar, a destruição chega. Aprenda isso. Eu olho para esse texto, para essa história, e nós podemos entender tantas coisas. Nós podemos compartilhar tantas coisas. Abigail também vai nos ensinar que é importante, é preciso enfrentar o problema, qualquer que seja ele. Qualquer que seja o problema que surgiu. Eu e você, nós precisamos estar ali na linha de frente. Nós precisamos nos colocar diante do problema. E junto com o Senhor, nós teremos a capacidade de resolver, e não importa qual seja. Deus é o nosso ajudador. O verso de número 20, versículo de número 20 diz que e sucedeu que andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte. E eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. Ao contrário do seu marido Nabal, que manda o recado, ela vai encontrar com Davi. Tem hora que a gente precisa parar de ficar mandando recado. Tem hora que você tem que ir resolver o problema. Tem hora que você precisa sair da comodidade, do conforto, da mesmice, ter coragem e enfrentar o problema. Porque só assim você vai encontrar paz. Porque só assim a sua casa não será destruída. Porque só assim Deus o honrará, Deus abençoará o seu lar. Eu não sei se você está entendendo isso. Abigail
versículo 23, ela se prostra diante de Davi. Ela diz: olha, que a culpa recaia sobre mim. Permita que essa tua serva fale, escute as minhas palavras. Que o meu Senhor não se importe com aquele homem maligno. Ei, ela sabia o marido que tinha. Você sabe a esposa que tem, o marido que tem, o filho que tem. Nós sabemos. Ela toma a dianteira, ela não foge do problema. Ela vai lá, se prostra diante de Davi e diz: aceite esses alimentos, rei. Aceite as minhas desculpas. Eu quero resolver esse problema, esse mal entendido. Ela vai pacificar aquilo que poderia se transformar numa grande guerra. E a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ela vai apaziguar, ela vai ali pacificar aquilo que poderia ser uma grande destruição, aquilo que poderia ser o fim de toda aquela família, aquela casa. Eu aprendo muito com essa mulher, porque ela é alguém muito espiritual também. Ela discerne o marido que tem. Ela sabe o marido que tem. Ela sabe que o marido que ela tinha era um homem duro e maligno nas suas obras. Ela sabia com quem ela vivia. Todos nós sabemos, conhecemos quem está ao nosso lado, caminhando conosco. Ela sabia, ela era uma mulher espiritual. Nesse texto ela chama Davi de meu Senhor pelo menos 14 vezes. Ela menciona o nome de Deus pelo menos 7 vezes. Ela é uma mulher que tem fé. Ela é uma mulher espiritual, e toda mulher espiritual encontra o favor do rei. Toda mulher espiritual encontra o favor do rei. Eu quero que você entenda essa verdade. A mulher espiritual, ela encontra o favor de Deus. E Abigail era uma mulher espiritual. Ela sabia que Deus havia escolhido Davi para ser o rei de Israel. Ela tem temor de Deus. Versículo 28 vai dizer o seguinte: perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor. Sabe o que ela estava dizendo? Ela está dizendo: perdoa essa tua serva, porque Deus certamente fará você, Davi, nosso rei. Ela era uma mulher espiritual. E toda mulher espiritual, toda pessoa espiritual encontra o favor de Deus em sua vida. Uma outra característica marcante nessa mulher é que ela era uma mulher prudente. E o versículo de número 33 deixa claro isso. Davi diz a Abigail: bendito o teu conselho e bendita tu, que hoje me estorvastes de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Ela era uma mulher prudente. Ela impediu o mal de acontecer. Ela impediu um derramar de sangue. Provérbios 14, verso 18 diz: os simples herdarão a astúcia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Abigail era uma mulher prudente. Abigail foi uma mulher sensata. E nosso dicionário diz que sensato é alguém que tem juízo. Sensato é alguém que tem equilíbrio. Sensato é alguém que age ou pensa com cautela. Sensato é a pessoa que age com prudência.
Essa mulher era uma mulher sensata. Essa mulher era uma mulher prudente. Agora, nós podemos entender que algumas destas características de Abigail precisamos nós termos. Note você o quanto é importante nós termos controle emocional em nossa vida. Controle das nossas emoções. Note você o poder de decisão dela e o silêncio que ela faz diante de um problema. Ela foi resolver o problema. Ela entendeu, ela fez a leitura daquilo que estava prestes a acontecer. Isso chama-se visão. Ela entendeu o que poderia acontecer, mas ela age de uma forma corajosa, pacificadora. Ela enfrenta o problema. Pare de fugir dos problemas, enfrente-os. Ela era uma mulher espiritual, ela era uma mulher prudente, ela era uma mulher sensata. Pastor, que mulher maravilhosa, preciso de uma dessa. Você tem, ela está aí do seu lado. Deus pode dar tudo isso à tua esposa e a você também. Nós podemos ser homens e mulheres como Abigail, sensatos, prudentes, sábios, com homens e mulheres que controlam as suas emoções. Tudo está aqui. Tudo Deus pode fazer aí dentro de você. Basta você permitir que Deus faça essa grande obra em você. Basta você permitir que o Senhor reine aí em teu coração, para que Ele te transforme numa grande bênção. Nessa noite você pode me dizer assim: mas pastor, e agora? Como é que eu peço isso? Como é que eu peço a Deus para que eu me torne alguém como Abigail? É simples. É só você pedir para que Deus entre aí dentro do teu coração, que você permita Ele reinar aí dentro de você. Aos poucos você vai conhecendo essa palavra. Deus vai te limpando, vai limpando todos os seus pecados, vai limpando a cada um de nós. Lembre-se que Abigail era ligada a um homem maligno. Nós estamos muitas vezes ligados ao pecado, mas o Rei dos Reis, o Senhor, é aquele que perdoa os nossos pecados e nos purifica. Você pode ser limpo pelo Senhor Jesus nessa noite. Ele apaga as minhas transgressões, as suas transgressões. Lembre-se disso. Lembre-se que para que você tenha sucesso, para que você receba milagres de Deus, você precisa ter um encontro real com o Rei. Abigail teve um encontro real com o Rei Davi e trouxe um grande milagre, um livramento grandioso para dentro da sua casa. Você tendo um encontro com Jesus, com o Senhor dos Senhores, os seus olhos verão milagres dentro da sua casa. Milagres acontecerão ao seu redor e à sua vida. Mas é preciso ter um encontro com Deus. Note você que essa história termina depois de 10 dias de tudo isso. Nabal morre. E Nabal para nós hoje representa aquilo que é maligno, representa o nosso pecado. Depois que você encontra com o Rei, todos os seus pecados são mortos e nós nos tornamos santos diante do Senhor. Diante da presença dele, nós recebemos
o perdão e nós nos limpamos de todo o pecado. O Nabal que existe dentro de nós precisa morrer. Aquele coração maligno, aquele coração duro, aquela pessoa que só pensa negativamente, essa pessoa precisa morrer e deixar vir o homem, nascer o homem espiritual, a mulher espiritual, onde a sua esperança está em Deus, onde o seu socorro está em Deus, onde o milagre está nas mãos de Deus. Eu creio que você nessa noite pode permitir Jesus fazer essa transformação. Porque a última coisa que acontece com Abigail é ela se tornar esposa do rei Davi. Aleluia. Nós como igreja, homens, jovens, mulheres de Deus, podemos nos tornar a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus, a noiva do noivo. Eu quero te contar uma coisa. Ele virá buscar a sua noiva. Sim. Jesus vai voltar e Ele vai vir buscar a sua noiva. E a sua noiva chama-se Igreja do Senhor. Homens e mulheres que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele virá buscar cada um dos seus. Nos transformará em corpos glorificados. E lá no céu, lá na eternidade, não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Abigail foi uma mulher maravilhosa. Aquilo que aconteceu em sua vida pode e precisa acontecer também na sua vida. Aquilo que aconteceu na vida dessa mulher precisa acontecer na minha e na sua vida. Torne-se alguém que tenha controle das suas emoções. Gálatas 5 diz sobre o domínio próprio, fruto do Espírito. Deus tem isso para te dar. Enfrente os problemas da vida. O Senhor é o teu ajudador. Seja um homem espiritual e não carnal. Seja prudente. Seja sábio. Seja sensato. Conheça mais e mais a palavra de Deus. Esse é o meu conselho. Conselho de Deus para mim e para a tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Essa história é maravilhosa. Eu convido você a ler todo o capítulo 25 da história dessa mulher chamada Abigail. Essa mulher que encontrou o favor do rei. Essa mulher que teve grandes milagres e grandes experiências em sua vida. Quero orar com você agora. Feche aí os teus olhos onde você está e ore comigo. Deus, Senhor, eu peço nessa noite que eu possa me transformar em alguém como Abigail. Uma mulher prudente. Uma mulher que se controlava emocionalmente. Uma mulher sábia, sensata. Me transforma, Senhor, em um homem sábio, um homem sensato. Um homem responsável pela sua casa. Transforma-nos, Senhor, em homens e mulheres espirituais. Nós queremos, ó Deus, encontrar o seu favor, Deus. Precisamos dos milagres que o Senhor tem para cada um de nós, ó Senhor. Ah, Jesus, toma a nossa vida em tuas mãos.
nós nos entregamos a Ti, Senhor, nessa noite. E declaramos que confiamos em Ti, Senhor. Declaramos que confiamos nos Teus milagres, no Teu favor, na Tua misericórdia, na Tua bondade. Assim como o rei Davi teve misericórdia de tudo aquilo que Nabal fez contra ele, que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, para que nós possamos nos encontrar um dia face a face com o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus, nesse momento, nos prepare também, Senhor, para aquilo que diz a Tua palavra em João capítulo de número 6. João capítulo de número 6 diz que verdadeiramente o Teu corpo é comida, o Teu sangue é bebida. João capítulo de número 6 diz no versículo 50: Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aleluias. Diante de nós agora, eu creio que você aí preparou em seu lar, em sua casa. Eu creio que você preparou o cálice com o corpo de Cristo e o cálice com o sangue de Jesus. E nesse momento, juntos, nós vamos celebrar esse momento. Nós não podemos estar na igreja, nós não podemos estar vivendo este momento, mas nós não podemos deixar de participar daquilo que é uma ordem de Jesus. Fazer isto em memória de mim. E aí mesmo, onde você está, no seu lar, eu convido você agora a você analisar a si mesmo, como a palavra diz. Eu convido você a fazer uma reflexão de como anda a sua vida e fazer uma oração e dizer ao Senhor nessa noite: Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor. Pecados conscientes, pecados inconscientes. Perdoa os meus lábios todas as vezes que eles declararam palavras de maldição. Perdoa os meus olhos, perdoa os meus ouvidos. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Tenha misericórdia de mim. E que eu encontre graça diante do Senhor nesse momento. Porque como filho de Deus, há uma alegria em meu coração em participar da comunhão na mesa. Há uma alegria, uma necessidade de estar diante do Senhor nesse momento para celebrar aquilo que nos mantém em comunhão contigo, Deus. A palavra do Senhor diz: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu sei que aí no seu lar você preparou esse momento. Um momento de muito temor e tremor diante do Senhor. Se você ainda não fez a sua oração, ore. Se prepare. Pois aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Então aceite Ele nessa noite. Ore comigo agora. Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador, como meu único Deus. Escreve o meu nome, Senhor. Diga o seu nome para o Senhor nesse momento. E diga para Ele: escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida.
Perdoa os meus pecados, Senhor. Pois a partir de hoje, o meu coração está em tuas mãos. Eu quero andar contigo, Senhor. Andar em novidade de vida. E aquilo que ficou para trás ficou, meu amigo. Meu irmão, minha irmã, Jesus não olha para o seu passado, Ele perdoa o seu passado. Ele faz tudo novo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele é um Deus maravilhoso, um Deus que te ama do jeito que você é. Um Deus que pode transformar a sua história, que pode fazer grandes milagres em tua casa, em tua família, no teu casamento. Esse é o Senhor. Esse é o Senhor Jesus, que nesse momento quer ter comunhão através de seu corpo e do seu sangue. Ore comigo, Senhor, que a partir de agora esse pedaço de pão seja o teu corpo. Que a partir de agora esse suco de uva seja o sangue da nova e eterna aliança. Porque nesse momento participaremos juntos, celebraremos juntos aquilo que o Senhor mesmo nos ensinou. Levante aos céus o corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Em nossas mãos está o corpo, representando o corpo de Cristo. Em nossas mãos está este pão. A partir de agora, Senhor, participaremos desse momento único e especial. Que ao participarmos do teu corpo, sejamos verdadeiramente alimentados, cheios da sua graça, do seu favor. Que o Senhor nos fortaleça, Senhor. Que a tua graça seja derramada ainda mais sobre as nossas vidas. Participa agora do corpo de Cristo. Aleluia. Diante de nós agora, Senhor, está o sangue do novo, da nova aliança. Que ao participarmos desse sangue, o Senhor venha nos purificar e nos lavar por completo. Que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos renove as nossas forças. Que o Senhor nos santifique. Em nome de Jesus, participe agora. João capítulo 6, versículo de número 55 diz: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Aleluias. Deus está aí com você. Deus habita aí dentro de você. O Espírito de Deus está aí contigo. Ei, meu irmão, você é filho de Deus, amado por Deus. E nessa noite, assim como nós participamos desse banquete, dessa mesa, Ele quer que você continue nele. Continue guardando a sua palavra. Que você continue sendo este homem, esta mulher, cheia do Espírito Santo de Deus. E onde quer que você esteja, que você seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Seja uma Abigail. Deixe e permita-se ser usado por Deus. Deus pode, através da sua vida, fazer grandes milagres
trazer grandes livramentos, abençoar muitas vidas. Que o Eterno e o Todo-Poderoso continue reinando aí na sua casa. Que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor. Você, mamãe, que Deus continue lhe concedendo sabedoria, graça. Que você continue sendo bênção. Que você seja abençoado cada dia mais pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Que você tenha uma noite de paz, uma semana de grandes milagres. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe. E lembre-se, Jesus ama você. Jesus, eu te amo. Um grande abraço. Deus te abençoe.